Um olho no peixe, o outro no profeta. Hoje a nossa leitura foi do livro de Jonas. E o livro de Jonas é um livro interessante, diferente dos demais livros proféticos, especialmente pelo fato de que aqui o profeta ele não é simplesmente aquele que traz a palavra de Deus para uma outra pessoa, para um outro grupo. No livro de Jonas, nós vamos notar que o profeta, mais do que apresentar a palavra de Deus a outros, ele é um grande alvo dessa palavra, talvez o principal alvo dessa palavra de Deus. Especialmente quando Jonas é apresentado repleto de defeitos, de falhas. Nós vamos ter várias menções no texto a falhas, a erros de Jonas, quando ele assume que errou fugindo do Senhor, quando ele é chamado por Deus, mas ele decide, na verdade, fugir da presença do Senhor. Quando o Senhor, o próprio Senhor, o questiona nos momentos de ira de Jonas e questiona, Jonas, você realmente acha que você está certo nisso? Por duas vezes o Senhor questiona Jonas, você acha que está certo no que você está dizendo, no que você está pensando? Claramente você está errado. E ao apresentar os erros constantes e insistentes e persistentes de Jonas, o livro de Jonas vai servir de grande lição para o povo de Deus, porque ele representa os erros de pensamento, de ação, de perspectiva desse povo. Jonas representa a mudança de pensamento que era tão necessária para o povo de Deus. Por isso, o livro de Jonas vai nos convidar a um olhar especial para o profeta. A mensagem que é anunciada pelo profeta, mas especialmente a determos a nossa atenção no profeta, para aprender com seus erros e ver no que as atitudes erradas dele nos desafiam a mudar também os nossos comportamentos. A história de Jonas você provavelmente já ouviu diversas vezes. É uma história que nos chama muita atenção, especialmente porque a gente tem um grande peixe engolindo um homem que fica ali no ventre e sobrevive dentro da barriga do peixe, é vomitado na praia. Essa história tem muitos elementos miraculosos que chamam muita atenção, que são muito emblemáticos e certamente você ouviu, já leu essa história. Mas eu quero convidar você e chamar sua atenção para alguns elementos que talvez não sejam assim tão que não saltem com tanta frequência à sua leitura, ao seu olhar, para enriquecer o seu entendimento sobre essa história. Vamos lá. Capítulo 1, nós temos um foco especial na soberania e no poder de Deus. Esse é o grande foco desse primeiro capítulo. Apresentar o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus, o Deus que fez o mar, o Deus que fez a terra, ele que domina, não só em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, o seu alcance não tem limite, não é possível fugir da presença de Deus, ele sempre fará valer a sua vontade e não há nada que você ou eu possamos fazer para resistir ao desejo, à vontade do Senhor. O capítulo começa dizendo que o Senhor deu uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Diz para ele, se apronte e vá para a cidade de Nínive, capital da Assíria. Vá para a cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. E aqui você tem que entender, e diante da leitura que a gente fez, é provável que você já tenha compreendido isso, mas entender esse contexto cultural aqui, esse contexto social aqui, vai te ajudar a entender por que Jonas estava tão resistente. Lembra que os assírios eram uma nação extremamente perversa, eles tinham guerreiros muito violentos. Quando eles tomavam, quando invadiam um povo, quando invadiam um reino, eles destruíam tudo, saqueavam tudo, matavam com requintes de crueldade, faziam escravos daqueles que ficavam, daqueles que sobreviviam. Era uma nação extremamente perversa, violenta, má, que havia espalhado um reino de maldade por todo canto ali ao redor. Então, Jonas tem muitos motivos para odiar, digamos assim, os assírios, os ninivitas, e para não querer muita conversa com eles. Afinal de contas, o pensamento de Jonas era: ninivita bom ninivita morto. Eles são muito perversos, eles precisam mesmo do castigo de Deus, deixa o fogo descer. O Senhor diz a Jonas o seguinte: vá, se apronte e vá para a cidade de Nínive, eu quero que você anuncie para eles
anuncie para eles o meu julgamento contra eles, porque eu vi que eles são perversos. O texto diz então que Jonas se aprontou, mas ele se aprontou para fugir na outra direção. Ele se aprontou, mas ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. E aqui a gente tem uma questão interessante. O profeta de Deus, o profeta do Senhor, ainda não tinham compreendido a grandeza do Deus a quem ele servia. Jonas, na sua limitação, no seu pouco entendimento sobre o Senhor, ele achava que podia fugir da presença de Deus, mas ele vai descobrir que não dava para fugir. Jonas vai para o porto, compra uma passagem para o primeiro lugar que ele encontra, ele foge então na direção contrária, fugindo da presença do Senhor, mas enquanto eles estavam no mar, se abate sobre eles uma grande tempestade. Dentro desse contexto, dentro dessa tempestade, o texto vai dizer então que os marinheiros clamavam aos seus deuses. É necessário, vale a pena você entender aqui, que esses marinheiros que estavam nesse barco eram marinheiros, então, cananitas, adoravam as divindades cananitas, tinham ali os seus deuses, e eles começam, e essas divindades cananitas eram divindades muito associadas aos elementos da natureza, né, ao mar, à chuva, enfim, os elementos da natureza. E eles estão ali clamando, cada um estão clamando aos seus deuses, pedindo socorro, mas a tempestade continuava, eles não eram respondidos no seu clamor. Depois, e eles tentam, já jogaram bagagens fora, já tentaram de tudo. E o texto vai dizer então que o capitão encontra Jonas, ele vai falar com Jonas e encontra Jonas dormindo. Pergunta, Jonas, como é que você consegue dormir numa situação dessa? Porque Jonas estava dormindo profundamente. E aqui um outro aspecto importante. Jonas, um dos motivos pelos quais Jonas não estava clamando ao Senhor é porque ele sabia que a responsabilidade era dele, que a culpa daquilo era dele. Tanto que ele reconhece isso quando ele é confrontado. Eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas, Jonas assume. Ele diz, quando pergunta para ele, quem é você? Qual que é a sua profissão? De onde que você vem? Qual a sua nacionalidade? Por que a sorte caiu sobre você? Qual é a sua culpa nisso? Jonas responde, eu sou hebreu e adoro o Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. E o texto, olha esse detalhe do texto. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. Quando ouviram o quê? Quando ouviram que ele era hebreu, que adorava o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Porque se era o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, que estava atrás de Jonas, não havia nada que eles pudessem fazer para vencer essa batalha. Não adiantava eles clamarem aos seus deuses. Porque aquele que fez o céu, aquele que fez o céu, que fez o mar, que fez a terra, era ele que estava atrás de Jonas. Então, eles ficam apavorados porque eles reconhecem a grandeza do Deus de Jonas. E Jonas já tinha contado para eles em algum momento anterior que ele estava fugindo do seu Deus, mas eles não sabiam de que Deus, de quem que ele estava fugindo. Agora as peças se encaixaram e eles, beleza, agora perdemos. Eles ainda perguntam o que poderiam fazer. Jonas diz para eles que o lancem no mar. Eles tentam resistir, eles tentam não fazer aquilo, eles persistem. Jonas assume a sua culpa, mas eles tentam remar com mais força, mas eles não conseguem, eles jamais conseguiriam. Acabam lançando Jonas ao mar, pedem ao Senhor para que não coloque sobre eles a culpa daquilo e lançam Jonas ao mar. A tempestade cessa imediatamente, eles ficam espantados. E aqui a gente vê um dos aspectos, uma das lições muito claras apresentadas no texto. Enquanto Jonas, o profeta de Deus, está fugindo do Senhor, os marinheiros que são pagãos, que não são do povo de Deus, que não adoram o Senhor, diante da primeira demonstração do poder de Deus, eles ficam espantados com o grande poder de Deus. Os marinheiros ofereceram sacrifício e firmaram um compromisso de servir ao Senhor. Aqueles marinheiros pagãos se converteram ao Senhor na sua primeira experiência, enquanto o profeta de Deus estava fugindo para não obedecer às ordens de Deus. O Senhor envia então um grande peixe que engole Jonas, e o texto então relata que Jonas fica ali dentro da barriga desse peixe durante algum tempo. E o capítulo 2 vai apresentar a oração de Jonas ao Senhor, o clamor de Jonas ao Senhor, uma bela oração. Naquele momento de grande angústia, Jonas se dá conta do que fez, se arrepende, clama, pede ao Senhor perdão, diz que vai olhar de novo para o Senhor, ele se volta para o Senhor, se lembra dele, se arrepende e diz que cumprirá os seus votos ao Senhor, porque somente o Senhor poderia lhe dar livramento, e o Senhor ordena
que o peixe o vomite na praia. O Senhor então fala com Jonas pela segunda vez: Jonas, agora vai e faça o que eu te ordenei. Jonas obedeceu, mas fica claro no texto que Jonas obedece contrariado. Ele vai à cidade, o território era grande, no qual ele tinha que anunciar, ele leva 3 dias para anunciar todo o território. E perceba que a mensagem de Jonas ela é curta, grossa, sem muita elaboração, ele só sai gritando pela cidade, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. É essa a mensagem dele, porque o que ele quer é que o fogo caia. Mas o que Jonas não contava era com o grande poder de Deus, de usar inclusive um profeta de má vontade para cumprir o seu propósito. A cidade de Nínive se arrepende. Do rei até os animais, todos fazem jejum. Todos se colocam diante do Senhor. O rei desce do seu trono, se arrepende, convoca todo o povo a se arrepender, a jejuar, a clamar, a pedir misericórdia de Deus. A cidade se arrepende. E o Senhor então volta atrás na sua decisão de destruir a cidade. E aqui, Jonas mais uma vez demonstra por que ele era também o alvo dessa ação de Deus. Porque Jonas ele fica muito aborrecido e muito irado com o que tinha acontecido. Perceba que Jonas, ele, contra a sua vontade, ele é forçado a obedecer, a cumprir a vontade de Deus. Ele foi, talvez, o profeta mais bem-sucedido do Antigo Testamento. Nós temos um grande avivamento, um grande resultado da pregação de uma mensagem de arrependimento que grandes profetas não tiveram de ver o resultado da sua pregação e tantas pessoas se arrependerem. Mas Jonas está frustrado, ele está contrariado, ele está irado, é o que o texto vai dizer. E ele se volta para Deus, está vendo? É por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor é bonzinho demais. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, compassivo, é lento para se irar e é cheio de amor. Percebe como Jonas consegue usar essa expressão num tom pejorativo? O Senhor é misericordioso, compassivo, lento em se irar, cheio de amor. Eu sabia que o Senhor era assim e é por isso que eu não queria vir. Jonas está com a sua cabeça tão distorcida, tão tomada pelas suas próprias vontades, seus desejos, as suas percepções, que ele consegue ver o amor de Deus como algo ruim. E ele diz: é por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que no fundo, no final, o Senhor ia ser misericordioso com eles. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E aqui o Senhor pergunta para ele: você acha que está certo, Jonas? Você acha que está certo de ficar tão irado assim? Jonas, ele se retira, vai para um lugar isolado onde ele pudesse ver a cidade, porque ele ainda está na esperança de que o fogo caia, de que a cidade seja destruída. Ele fica ali para esperar e ver o que vai acontecer. Nesse tempo, o Senhor então envia uma planta pedagógica, uma ação pedagógica para instruir Jonas sobre o que era importante. O Senhor, Jonas estava ali deitado, o Senhor faz com que cresça sobre ele uma planta que se espalha com folhas que cobrem a cabeça de Jonas, fazem ali uma sombra, aliviando o sol sobre a cabeça dele. Jonas se alegra com aquilo, mas o Senhor também envia uma lagarta que come as folhas daquela planta, acaba por matar aquela planta, e Jonas fica irado com aquela situação. Quando o calor de novo se intensifica e passa a queimar de novo a sua cabeça, e Jonas mais uma vez pede para morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse jeito. E o Senhor, pela segunda vez, se vira para Jonas e fala: Jonas, você acha que é certo ficar irado dessa forma por causa de uma planta? E Jonas insiste no seu erro. Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. O Senhor diz a Jonas: Jonas, você tem compaixão de uma planta que você não plantou, que você não cultivou, que você não fez crescer. Ela cresceu depressa, morreu depressa. Nínive tem 120 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Sem falar de tantos animais que estão nessa cidade. Você não acha que eu devia ter compaixão dessa cidade? Você não acha que eu deveria ter compaixão dessa grande cidade? Jonas estava sentado na arquibancada esperando a condenação, o fogo sobre Nínive, enquanto lamentava uma planta, torcendo para que mais de 120 mil pessoas e seus animais fossem mortos pelo Senhor. Apesar deles terem se arrependido, apesar de terem firmado um compromisso com Deus, apesar de terem prometido não repetir o seu mau comportamento, nada daquilo tinha valor para Jonas. Ele queria ver o castigo.
o livro de Jonas, no livro de Jonas, o grande aprendizado é de Deus para o profeta. O grande aluno nessa história, aquele que de fato está recebendo a profecia, é o profeta, que está tão tomado pelas suas opiniões, pelas suas vontades, que tapa os seus ouvidos e se recusa a ouvir o plano de Deus, a vontade de Deus. Jonas está tão convicto de que ele está certo, de que ele está convicto de que Deus está errado. Olha o absurdo desse livro, o absurdo dessa história de Jonas, que muitas vezes talvez você deixe passar. Jonas está tão tomado das suas convicções que ele tem a ousadia de dizer para Deus, me mata logo. Eu não queria vir porque eu sabia que o Senhor era assim, amoroso demais, bondoso demais. O Senhor ter esse negócio chato de querer ser cheio de amor, de tardar para se irar, de ser misericordioso, de ser compassivo. É por isso que eu não queria vir. E quando eu leio, quando eu reflito sobre essa história de Jonas, um texto que me vem à cabeça é o texto de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, quando o autor aos Romanos, Paulo escreve o seguinte, olha, não se conformem com o jeito de pensar desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável, mas para que eu e você possamos experimentar e achar e entender essa vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, nós não podemos estar com a nossa mente alinhada, conformada ao pensamento, ao jeito de pensar desse mundo. Precisamos ter a nossa mente transformada pelo Senhor. Jonas estava com a sua mente tão firmada na lógica desse mundo, na lógica do eles são maus, eles precisam morrer, eles têm que ser castigados, não me interessa se eles vão se arrepender, não me interessa se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso, dane-se a vontade de Deus. Jonas estava tão firmado naquilo que ele queria, que o plano de Deus, para ele, era um incômodo. Mandá-lo como profeta, pregar por uma cidade que precisava se arrepender, uma cidade com mais de 120 mil pessoas se arrependeu, com uma pregação de má vontade, e Jonas estava chateado. Ele foi o profeta mais bem sucedido das escrituras, no quesito quantidade de conversões, de arrependimentos. Mas ele estava chateado, e ele queria morrer. Chateado não, ele estava irado, ele queria morrer. E achava Deus bondoso demais. Cuidado, irmão. Cuidado. E esse é o alerta que eu deixo para você hoje. Cuidado para que você não esteja com a sua mente tão amoldada ao pensamento desse mundo, tão firmada nas suas opiniões, nas suas vontades, a ponto de olhar para a vontade de Deus, para o plano de Deus e achar que ele é um incômodo, que ele é um estorvo, que ele é bom demais, amoroso demais, e dizer para ele, por isso que eu não queria fazer o que o Senhor esperava de mim. Que nós nunca sejamos como Jonas, profetas, servos ingratos e desobedientes. Analise sua vida, reflita sobre isso e se curve à vontade de Deus. Que a sua mente seja transformada pelo Senhor, a ponto de que você possa entender a vontade dele de fato como sendo boa, perfeita e agradável. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta aqui que a gente segue lendo a palavra de Deus, extraindo lições preciosas a partir dela. Deus te abençoe.